Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 em diante, diz assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Nesse momento, Deus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa abrir, Deus, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para, Deus, que em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, ela possa, Deus, adentrar, Deus, ao nosso ser e transformar, fazer tudo aquilo que Te apraz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço, mantenha, Senhor, a mente do Teu povo cativa, Deus, a Tua presença, a Tua palavra, ao Teu querer. Pai, em nome de Jesus, Pai, toma essa palavra em Tuas mãos e ensina-nos. Fala conosco tudo aquilo que o Senhor tem para falar, Deus. Assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Tu és santo, Deus. Esse texto é um texto muito conhecido. E ele começa dizendo: e logo, ou e depois, e logo assim. Por quê? Porque ele está dizendo que após um acontecimento, Jesus pede para que se faça outra coisa. Após a multiplicação dos pães, onde Jesus estava ali reunido com quase 20 mil pessoas, nós já comentamos a respeito disso em ministrações passadas. Jesus ali com quase 20 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Ele passa aquele momento da multiplicação dos pães. E agora ele chega para os seus discípulos e dá uma ordem. Algumas traduções, talvez vocês leram, e compeliu Jesus e seus discípulos a entrarem no barco. Algumas vão dizer, e constrangeu Jesus e seus discípulos. Ele deu uma ordem que não era a escolha deles, não era o que eles queriam, mas ele disse para eles: entrem no barco. E discípulo, ele faz o que o seu mestre manda. Muitas das vezes ele não quer fazer aquilo, mas ele faz o que o mestre manda, porque ele sabe que o mestre sabe o que está fazendo. Aí Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos, e os seus discípulos entram no barco. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ficou ali e despediu as multidões, e logo após isso subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus, ele precisava orar sozinho porque ele estava passando um momento em que os homens queriam transformá-lo num rei terreno. Os homens queriam fazer com que ele fosse o rei, porque ele multiplicava pães e peixes, porque ele fazia grandes milagres. Mas o propósito de Jesus não era se tornar um rei terreno. Então Jesus sobe ao monte a fim de orar sozinho. Todas as vezes que Jesus, ele se sentia em dificuldades, talvez, pela sua parte terrena, por tentar, talvez, entender alguns propósitos que Deus, ele tinha ali, e por não querer que os homens confundissem quem ele era, ele ia orar sozinho. Muitas das vezes nós pensamos assim: por que Jesus, sendo Deus, ele tinha que orar? Porque ele queria ensinar você. Não importa o momento que você esteja passando, não importa as dificuldades que você esteja enfrentando, não importa as situações que sejam. Essa situação seria muito boa. Agora a minha igreja tem 20 mil membros. Agora todo mundo quer me tornar um rei terreno. Eu serei o rei deles e terei tudo o que eu preciso. Muitas das vezes nós pensamos que as coisas são boas para nós, mas Jesus, entendendo aquilo ali, ele... Não, peraí. O propósito não é esse. O propósito não é esse.
Então Jesus ele manda os discípulos entrarem no barco. Os discípulos entram. E Jesus vai orar sozinho. Só que acontece de que a Bíblia ela vai dizer que, despedidas as multidões, subiu o monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Por que o vento contrário? Se os discípulos eles só estavam seguindo o que Jesus mandou, se os discípulos só estavam cumprindo a ordem do mestre, Jesus fala com eles: olha só, entrem no barco e sigam adiante. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Exatamente isso, fossem adiante para o outro lado. Jesus não falou para eles, né, talvez você não vai entender aqui muito bem agora, por isso eu mostrei o mapa no início, mas o que Jesus dá a ordem para eles é: entrem no barco e sigam para o outro lado. E agora vem o vento contrário, e agora vem a tempestade, vem as dificuldades. Muitas das vezes é assim na minha, na sua vida. Jesus ele nos dá uma ordem, nós estamos orando e acreditando, recebemos uma direção do Senhor para jejuarmos, recebemos uma direção do Senhor para comprarmos, recebemos a direção do Senhor para vender, recebemos a direção do Senhor para modificar o louvor, para trabalhar com as células, para trabalhar sem as células, para fazer culto durante a semana, para fazer culto durante o sábado. E a gente fica assim: estou seguindo a vontade do Senhor, mas no meio da vontade parece que vem um vento contrário. No meio das coisas que você fala: não, estou orando pela minha família, e agora meu filho vai se converter, e agora meu pai vai se converter, as situações vão melhorar. E as coisas parecem que pioram. As situações parecem que simplesmente vão por água abaixo. Jesus ele simplesmente falou: vá adiante. E os discípulos eles entraram no barco e seguiram adiante. Só que o vento contrário veio. Quantas das vezes não é assim na minha e na sua vida? Só que existem alguns motivos para o vento contrário. Talvez eu me lembro agora do Kleber Lucas cantando: se uma porta se abre aqui, não. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Mas é o seguinte: se portas começam a se fechar, é interessante. Por quê? Se Deus ele fechou uma porta, significa que Ele vai abrir outra. Mas muitas das vezes, Deus ele só fecha a porta porque Ele sabe que, se Ele não fechar aquela porta, você vai ficar acomodado por muito e muito tempo. Se Ele não fechar aquela porta, você não vai se movimentar para lado algum. Então muitas das vezes é interessante que Deus feche a porta. Muito interessante que Deus mande uma tempestade, mande dificuldades, para que na hora que a tempestade vem, a dificuldade vem, a porta se fecha, você começa a orar, a buscar, a se entregar, e aí sim, Deus ele vai começar a movimentar as águas, porque muitas das vezes a gente fica ali parado, estagnado, o nosso chamado, as coisas que Deus tem para fazer na nossa vida ficam simplesmente estagnadas. E Deus ele quer fazer algo na sua vida, Ele quer fazer algo na tua história, Ele quer te levantar para algo, Ele quer te levar muito além do que os olhos veem, muito além do que as pessoas dizem, muito além do que você talvez imagine. Você pensa: não, eu quero estar ali e pregar, eu quero estar ali e cantar, eu quero estar ali e simplesmente tocar um instrumento. Não, Deus tem muito mais de tudo quanto nós pensamos, pedimos ou podemos imaginar. Ele tem algo poderoso para fazer nas nossas vidas, só que muitas das vezes nós queremos entrar no barco e simplesmente navegar tranquilamente. Só que é necessário que venham as grandes ondas, é necessário que venham o vento contrário. Uma das regras da aviação é que
O avião, ao decolar, ele precisa decolar num vento contrário, porque na asa precisa-se de vento contrário para que haja a pressão nas asas e ele consiga decolar. É necessário que ele vá contra o vento. É muito interessante que você vai falar assim, mas por que contra o vento? É o vento contrário que faz com que a asa adquira a força necessária. Se caso ele for a favor do vento, que a gente pensa assim, teria que ir a favor do vento, que o vento ajudaria a empurrar. Não, se ele for a favor do vento, ele teria que correr muito mais, ter muito mais espaço na pista para decolar. Mas quando ele vai no vento contrário, aí faz com que as turbinas peguem mais força e consigam decolar. E na nossa vida, muitas das vezes é assim. Somente os ventos contrários é que vão fazer com que nós nos esforcemos mais, que nos apeguemos mais ao Senhor e que consigamos decolar e voar muito mais. Conta-se sobre as águias, que no momento da tempestade, todos os pássaros eles vão buscar abrigo, todos os pássaros eles vão buscar um canto para se esconder. Mas as águias, elas veem aquela tempestade, travam um osso que tem nas asas e voam diretamente para a tempestade e deixam que os ventos só levem mais alto e mais alto e mais alto. Sabe, muitas das vezes os ventos contrários que vão vir contra a sua vida, você precisa se travar no Senhor, se apegar com o Senhor e voar muito mais alto. As tempestades, as dificuldades que você passa na vida são para te levar muito mais alto. Jesus de maravilha. São para te levar muito mais longe. Muitas das vezes você não entende as dificuldades que você passa, você não entende as tribulações que acontecem no dia a dia. Deus ele está te treinando e te aperfeiçoando para te levar a um nível muito mais alto. Por que o vento contrário? Eu estava vendo que muitas das vezes a gente confia na meteorologia. A gente vai lá no jornal e o jornal diz: amanhã vai chover, vai ter sol pela manhã, às 5 da tarde, uma grande tempestade. Muitas das vezes eu olho, esses dias eu falei com a Marcinha, eu falei assim: Marcinha, vai chover. Apareceu aqui no Facebook aqui que amanhã tem chuva. A Marcinha: não, meu celular disse que não vai ter chuva não. Eu falei: não, mas no Facebook apareceu aqui: Paulo, amanhã não vai chover, se prepare. Então, eu falei, aí a gente fica pensando, como é que eles sabem disso? Eles têm lá o seu sistema, eles têm tudo para grandes equipamentos para prever o vento trazendo a chuva. Eles têm todo o equipamento para prever que vai haver um temporal, que vai haver uma chuva, que vai haver algo. Mas, muitas das vezes, eles também erram. E por quê? Vem a tempestade. Por que vem a chuva? Se Jesus, ele era o dono do tempo. A meteorologia, ela pode errar. Ela vai errar muitas das vezes. Vai dizer que vai chover e acaba dando um dia lindo de sol. Mas Jesus, ele era o dono do tempo. E na hora que ele manda os discípulos entrarem no barco, a tempestade já estava programada. Na hora que ele manda os discípulos entrarem no barco, as dificuldades que eles enfrentariam já estava programada. E ele não estava no barco. E você vai ver que os discípulos eles ficam completamente desesperados, completamente loucos com aquela situação. E falam: peraí, se Jesus mandou entrar no barco, nós entramos no barco. Por que o vento contrário agora? Jesus, muitas das vezes, deixa as situações acontecerem para nos fazer crescer. E eu sempre entendi esse texto assim. Só que, quando nós lemos os evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, você vê que Mateus escreve uma coisa, João escreve a mesma coisa, Lucas escreve a mesma coisa e Marcos escreve a mesma coisa. Muitas das vezes você vai ver que Mateus escreve, que Lucas escreve, Marcos e João não escreveram. Você vai ver que um escreve, o outro não escreve.
Então, os evangelhos sinóticos, eles são o quê? Eles são os evangelhos onde que os discípulos, nem todos aqui eram os discípulos de Jesus, tá? Para que você entenda, Mateus era discípulo de Jesus. João era discípulo de Jesus? Era discípulo de Jesus. João era discípulo de Jesus. Lucas não era discípulo de Jesus e Marcos também não era discípulo de Jesus, tá? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escrevem praticamente a mesma coisa nos evangelhos. E quando você pega a sua Bíblia, algumas delas, elas têm aqui um sobretítulo dizendo Jesus anda sobre as águas. A Bíblia de vocês está assim? Aí, abaixo desse texto aí, desse sobretítulo, Jesus anda sobre as águas, pode ser que esteja escrito assim, João, capítulo 6, verso 45. Marcos 6, 45 e João 6, 16. É onde esse mesmo texto está escrito por um outro evangelista, por um outro discípulo, né? Marcos, no capítulo 6, verso 45, ele vai dar um pequeno detalhe aí. Alguém pode ler para mim? Marcos 6, 45? E alguém já deixa aberto em João 6, 16? Pode ler. Marcos 6, 45, pode ler. E logo o abrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Isso aí, logo obrigou os seus discípulos a passarem para o outro lado, para Betsaida. Não é? Betsaida que ele falou? Agora lê o que está escrito lá em João 6. 6:16? João 6, 16. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo ao posto para o fazerem rir. Então voltou sozinho para o monte. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lado. Lê o 17. Subiram no barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha se encontrado com eles. Só até aí. Mas o que aconteceu? Os discípulos entraram no barco e passaram para o outro lado em direção a Cafarnaum. E o que eu falei? Betsaida do lado de cá e Cafarnaum do outro lado. Esse texto é o mesmo texto que nós lemos 14, de Mateus 14. Só que, aqui na minha Bíblia aqui tem a mesma referência. Jesus anda por sobre o mar, Mateus 14, 22 e Marcos 6, 45. Ele diz, volta lá. É o mesmo texto. E os evangelistas, eles vêm trazendo um detalhe, outro detalhe, porque uns estiveram com Jesus, outros não estiveram com Jesus e ouviram relatos históricos e saíram entrevistando pessoa por pessoa. O que aconteceu? Naquele momento em que os discípulos chegaram, o que eles falaram? Porque eles não andaram com Jesus, porque eles não andaram com os discípulos, mas na hora que os discípulos saíram do mar, o que eles falaram? Eles falaram isso, isso, isso. Eles falaram isso, isso, isso. Então a história foi sendo contada. E um vai dar um detalhe, porque ele estava ali no barco com Jesus. O outro vai dar um detalhe, porque ele estava no barco com Jesus. Só que ele só lembrou de uma parte, o outro lembrou de outra. E o outro que não estava no barco com Jesus, ele começou a perguntar pessoa por pessoa na cidade. E as pessoas foram dando relatos. E o mais interessante é o seguinte, Jesus mandou eles para Betsaida. E agora eles estavam indo rumo a Cafarnaum. Mas sabe qual é o problema? Muitas das vezes Jesus ele nos dá uma ordem. E nós cumprimos a ordem pela metade. Eles subiram no barco. A ordem era subir no barco e seguir adiante. Mas eles tinham uma direção. Mateus ele não diz a direção que Jesus deu, mas João vai falar que mandou que eles fossem para Betsaida. E eles sobem no barco, mas no meio do caminho começam a pensar, quer saber? Vamos para Cafarnaum porque o tempo está estranho para lá. Talvez vai chover se a gente for em direção a Betsaida lá e a gente vai passar um perrengue. Jesus não está aqui, é melhor a gente ir para lá. Talvez eles pensaram isso, né? Isso é o que eu estou pensando aqui. Talvez não, é melhor a gente ir para lá que é mais perto. Ou melhor a gente ir para lá porque está mais seguro. E amanhã, pela manhã, a gente vai e encontra com Jesus lá.
É fácil de encontrar Jesus onde ele tem então uma multidão atrás. Então vamos para lá. Muitas das vezes, Deus ele te dá uma ordem. Siga em frente. Deus ele te dá uma ordem. Lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, lute pela sua história, lute pelo seu ministério, lute por tudo aquilo que eu coloquei no seu coração. Aí a gente começa, eu vou. Aí chega no meio do caminho, quer saber, ia dar certo mesmo. Quer saber, eu acho que não é pra mim. Eu acho que não adianta mais orar por essa pessoa. Eu acho que não adianta mais tentar. Aí o que acontece? A gente precisa passar num vento contrário. A gente precisa passar por algumas tempestades. A gente acaba se adentrando no meio da tempestade sem necessidade. A gente acaba entrando numa luta sem necessidade. Por quê? Deus ele deu uma ordem, vai para lá. E a gente começa em direção a Cafarnaum. Era Betsaida, mas os discípulos decidiram ir rumo a Cafarnaum. Eu falei, meu Deus, agora eu vou entender, depois de anos e anos lendo esse texto, agora eu vou entender por que eles passaram o vento contrário. Porque a ordem era para um lado, eles estavam indo para o outro. Agora comece a analisar a sua vida. Por tantos e tantos anos você lutou contra a maré. Por tantos e tantos anos Deus ele falou com você e você simplesmente tinha uma direção. Mas, eu sou jovem, eu sou adulto, agora eu pago as minhas contas e eu vou fazer do meu jeito. Deus ele está falando contigo, toma cuidado com as suas decisões, porque as decisões que você toma hoje vão alterar todo o seu futuro. As decisões que você toma hoje vão alterar toda a sua história. Então, decida seguir a minha vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. É ela quem vai te direcionar ao lugar certo, à hora certa, com as pessoas certas. Somente a vontade de Deus vai te guiar para o lugar certo. Só que no meio da tempestade, na quarta vigília da noite, os judeus eles dividiam as horas em períodos que eles chamavam de vigílias, de praticamente 3 em 3 horas, de 6 da tarde, que era o início da noite, até as 9 o primeiro, de 9 às 3 da meia-noite, era o segundo, de meia-noite às 3 da manhã o terceiro, de 3 da manhã às 6 da manhã a quarta vigília da noite. Imagine aí, os discípulos eles tinham uma direção. Eu fico pensando que aqui foi igual o povo no deserto. Um caminho de 40 dias. Levou 40 anos. Por causa de murmuração. Por causa de não obedecer à vontade do Senhor. Por causa de não entender o propósito de Deus. Um caminho de 40 dias. Durou 40 anos. E agora, os discípulos, talvez eles sairiam daquele local e em 3 horas chegariam no seu destino. Mas no meio do caminho, Pedro era pescador experiente. Quer saber? Se a gente for por aqui, vai ser muito melhor. Porque eu entendo. Porque eu sei. Porque eu sou pescador. E eu, por muitas das vezes, passei por esse lugar e sei que é mais perigoso. Eu, por muitas das vezes, passei por esse lugar e sei que essa hora chove. Então ele pensa, vou seguir o meu caminho, vou fazer do meu jeito. Isso é um pensamento, isso não está escrito na Bíblia nem é relato histórico. Mas, muitas das vezes, isso é para você entender que muitas das vezes você pensa, as minhas experiências, elas vão fazer com que eu chegue lá mais rápido. E nem sempre é assim. Muitas das vezes são as suas experiências que vão te fazer chegar em algum lugar mais rápido. Mas o que conta muitas das vezes não é a sua experiência, mas a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você pegue o caminho mais longo, então pegue o caminho mais longo. A vontade de Deus é que você passe por esse caminho, então não pegue atalho. Porque senão você
entra em uma tempestade desnecessária. Só que na quarta vigília da noite, Jesus vem tranquilamente andando sobre as águas para dizer: mesmo que você tenha se metido em apuros, mesmo que vocês tenham andado em direção contrária à minha ordem, à minha vontade, eu estou aqui e vim para solucionar o seu problema. Só que o problema é o seguinte: 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, essa é a hora que os fantasmas estão passeando. Quem imaginaria aqueles homens que andaram com Jesus viram grandes milagres, mas eles ainda não tinham visto Jesus andando por sobre as águas. Aquilo era novo para eles. E agora eu fico pensando, no meio daquela tempestade, os homens já estavam apavorados. Nós vamos naufragar, vai acontecer alguma coisa, o barco vai virar. Aqueles discípulos ali, completamente apavorados, aterrados de medo, eles veem um homem, um vulto, eles veem alguma coisa andando sobre as águas. Aí a Bíblia vai dizer: e gritaram com medo. Um monte de homem barbado começaram a gritar desesperados. Eu imagino um agarrando o outro: e agora que nós vamos morrer mesmo. Tem um fantasma ali. Um fantasma. Imagine aí, um monte de homem agora gritando: um fantasma. E não tinha uma mulher lá para dar uma moral, né? Falar assim: não, peraí, gente, deixa eu acalmar vocês. Porque tem hora que a mulher que acalma os homens. Mas os homens desesperados, gritando com medo. Um fantasma. Sabe o que acontece? Muitas das vezes, as tempestades, as dificuldades, elas nos fazem enxergar fantasmas. Nós achamos que agora que nós estamos no meio dessa situação difícil e ocorreu uma outra situação, a gente fala assim: agora isso é um fantasma. Não, muitas das vezes, isso que parece ser um fantasma é a mão de Deus que está chegando para te socorrer. Né? Às vezes você fala assim: não, logo essa pessoa veio para oferecer para me ajudar. Aí você fala assim: não, isso aí só pode ser um fantasma. Não, muitas das vezes é aquela pessoa que você menos esperava. É a pessoa que vai te ajudar. Muitas das vezes, na hora que Deus ele quer agir na sua vida, você fala assim: ah não, eu não posso me entregar hoje. Eu não posso me entregar para Deus porque eu preciso de tanta coisa. Preciso mudar, preciso ser transformado. Não, é na hora que você se entrega para Ele. Aquilo que parece ser um fantasma, parece ser algo completamente difícil de se livrar, de sair da sua vida, só vai ser transformado na hora que você se entrega para Ele de coração. Na hora que você se entrega para Ele de verdade. E aí as coisas vão sendo transformadas. Não pense que as situações que você está enfrentando são fantasmas. Porque muitas das vezes, a porta fechada, muitas das vezes, as portas se fechando, e você fala assim: a porta se fechou aqui, a outra também se fechou ali, e eu não consigo entender. É a hora talvez de você se tornar o seu patrão. É a hora de você deixar com que Deus comece a usar na sua vida poderosamente. Então, tome cuidado com aquilo que você tem chamado de fantasma, porque pode ser a mão de Deus. Aí Jesus olha para eles e fala assim: ô, espera aí, não temos, sou eu. Sou eu. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou Jeová Jireh. Eu sou o Jeová Nissi. Eu sou o teu Deus. Não temos. Não importa a situação que você esteja passando, não temos, sou eu. Aí os discípulos: opa, quem será?
E o mais engraçado é que Pedro olha e fala: já que é tu, me manda ir ter contigo. Eu fico pensando, qualquer um iria olhar e falar assim: olha só, já que é tu, Jesus, para esse vento aí que eu não estou aguentando mais não. Já que é tu, acalma a tempestade. Já que é tu, corre para cá e fica aqui do nosso lado para ver se isso aqui diminui a tempestade. Todos os discípulos queriam que Jesus entrasse no barco. Todas as pessoas queriam que Jesus fosse até ali e fizesse algo miraculoso e parasse com aquilo tudo. Que os transportassem talvez dali para um outro lugar. Mas Pedro não. Ele fala: já que é tu, me manda ir também. Me manda andar nessa água turbulenta. Me manda andar no meio disso tudo. Já que é tu, manda-me ir ter contigo. Os discípulos talvez estavam completamente atemorizados. Mas Pedro, nesse momento, ele fala: ô, peraí. Eu quero curtir um pouco disso. Já que é tu, manda-me ir ter contigo. Talvez você entenda que existe um fantasma. Existem coisas que estão tentando te apavorar, tentando te paralisar. Só que eu quero que você entenda. Jesus está dizendo para você hoje: não temas, sou eu. Não temas, porque eu sou a solução para os seus problemas. Não temas, porque eu sou a solução para a sua vida. Não temas, porque essa tempestade vai passar. Não temas, porque eu estou aqui. E agora, a decisão é sua. Jesus, deixa eu ir estar contigo. Deixa eu ir te seguir. Deixa eu ir atrás da tua vontade. É você quem vai ter que agora dar o passo de sair do barco e começar a andar com Cristo. Eu não vou entrar aqui no detalhe de que Pedro afundou ou começou a afundar, mas eu quero que você entenda: é necessário que você saia do barco. É necessário que você pelo menos ative a sua fé. Ah, mas e se eu afundar? Ah, mas se eu cair? E se eu não conseguir perseverar? Ele estende as suas mãos para te resgatar. Aleluia! O resto é resto. O mais importante é você dar um passo de seguir o Senhor. O mais importante é você se entregar e falar: Jesus, eu quero enfrentar as ondas, eu quero enfrentar o vento, eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. É isso que é importante. Amém? Quero que você se coloque em pé. Vou parar por aqui, senão eu não vou parar de pregar.